Amém, queridos? Amém. Abra as Bíblias no livro de Ruth, capítulo número 1. Louvado seja Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou para a terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Avistar-vos-eis e tomardes marido? Não, filhas minhas, por causa da vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou a seu povo e os seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me incites para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde que fores, irei eu, aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ainda serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém? Amém? Pode sentar, glorificando e exaltando o Senhor. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Queridos, a pastora me ligou para trazer a mensagem, e aí eu perguntei o que é que nós vamos falar. E ela falou que nós devíamos continuar falando sobre conflitos familiares. E aqui nós vemos uma família que entrou em conflitos. Mas antes de nós entrarmos nesta família em conflitos, guarde a sua vida aí nessa passagem que nós vamos voltar. E a nossa amada vai abrir ali no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 18. Antes de nós entrarmos nessa família, eu gostaria de falar algo. Se você for olhar toda a Bíblia, você vai ver que toda vez que Jesus ele vai fazer algo, ou que o próprio Deus ele vai fazer algo, ele cria primeiro uma base. Deus nunca cria nada, ele levanta nada sem ter uma base. Ele é o Criador de todas as coisas, e ele pode fazer as coisas da forma que ele quer. É bem verdade que o salmista escrevendo diz que o nosso Deus é o Deus que chama a existência das coisas que não existem. Se eu contratar o irmão Robson para fazer um armário na minha cozinha da minha casa, ele precisa de uma matéria-prima chamada madeira para construir. Se eu for contratar uma empresa para poder fabricar papéis para mim, ela vai precisar da seringueira que sai da água para poder construir. Mas o nosso Deus, ele não precisa de nada, ele apenas diz: haja, e as coisas começam a acontecer.
Só que tudo que Jesus faz, Ele faz em cima de uma base. E o crente que ele não tem base, ele não tem respaldo. O crente que não tem base, ele fica ao Deus dará. A palavra base significa tudo que serve de apoio ou de suporte. Observe que na vida do homem, toda a vida dele, o homem ele vai precisar de uma base. Quando o filho ele vai para uma faculdade, ele vai estudar em um outro lugar, a base dele é o pai, é a mãe. Ele olha para os seus pais e vê que o seu pai estudou, vê que o seu pai buscou uma graduação. Então, em cima daquela base, ele vai se espelhar e vai começar a construir a base dele. E Jesus é do mesmo jeito. Você vê que quando Deus foi colocar Adão e Eva no jardim do Éden, a Bíblia diz que o Espírito de Deus parava sobre as águas e a terra sem forma e vazia. Então Deus ele vai começar a construir uma base para colocar o homem e a mulher no jardim do Éden. Deus olha que o mundo está uma bagunça assim, ei, faça a separação entre as águas e a terra. E Deus olha para o céu e diz, separe o sol e separe a lua e as estrelas, caracterizando o dia e a noite. Então tudo que Deus faz, Ele faz em cima de uma base. Se o crente não tiver uma base espiritual, ele não vai conseguir prosseguir. Um dia ele está alegre, um dia ele está triste, um dia ele dá glória a Deus e outro dia murmura, porque a sua base espiritual está comprometida. Quando nós vamos para o livro de Abacuque, Abacuque era um homem que tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus, então ele fortalece a sua base. Quando nós olhamos o livro de Abacuque, ele começa a olhar para coisas que estão fugindo do seu controle. Ele diz, ainda que a figueira não floresça. Quando Abacuque estava falando da figueira, ele estava falando das lavouras, que era naquela época o que o povo judeu plantava para trazer o alimento para a sua casa. Depois ele vê que as lavouras estavam comprometidas. Aí ele vai olhar agora para a agricultura e vê que também está comprometido e diz, ainda que não haja ovelhas malhadas no curral. Aí ele está na base que é Jesus. Ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. O crente ele precisa ter base. Se ele não tiver uma base, ele fica envergonhado. A base é essencial para tudo. E Jesus, ele constrói o seu ministério primeiro em cima de uma base. E ele nos traz a revelação nesse versículo. Mateus capítulo 26, versículo número 18. Bota o 17 aí, meu querido. Louvado seja Deus. É Mateus capítulo 16, me perdoe. 16, 18. Vamos ver a revelação que Jesus traz para nossas vidas. Eu gostaria que a igreja lesse comigo e nós vamos dividir o versículo em duas partes. A gente vai ler. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o versículo. Nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos dizer, também eu te digo que tu és Pedro. Vamos lá? Também eu te digo que tu és Pedro. Primeira parte do versículo. Quando Jesus olha, fala para Pedro sobre esse versículo, dá-nos entender que Pedro, ele é a base. Porque o nome Pedro, traduzido no grego, significa rocha. O nome Pedro, traduzido no grego, significa rocha. Mas quando você vai para o texto na sua forma literal, você encontra uma revelação tremenda da parte de Deus. A primeira parte do texto é, e também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, no mundo hebraico, na tradução hebraica, ele tem um significado chamado Petras. A Petras, no sentido hebraico, significa pedra pequena. Então Jesus estava dizendo no versículo, também eu te digo que tu és uma pedra. Vamos comigo? E também eu te digo que tu és uma pedra pequena. Vamos? Na segunda parte do versículo, Jesus vai dizer, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja. A palavra pedra, traduzindo lá no hebraico, significa Petros, que tem o significado de uma rocha inabalável. Então Jesus estava dizendo para ele: eu te digo que tu és uma pedra pequena, e sobre uma rocha inabalável edificarei a minha igreja. Quando nós vamos buscar o versículo no seu lado literal, nós vemos a importância e a revelação de Jesus para as nossas vidas. Jesus está dizendo: olha, eu te digo que tu és uma pedra pequena, né? O significado do teu nome significa rocha. Mas eu te digo que tu és uma pedra pequena, mas sobre uma pedra inabalável eu edificarei a minha igreja. Então Jesus, ele vai edificar a igreja dele sobre ele mesmo. E eu quero aqui te dar uma revelação da parte de Deus. Nem Satanás, nem demônios, nem principado, nem potestade, nem o inferno consegue mexer na base. Aleluia. Mas na estrutura ele mexe. A base Satanás nunca vai mexer, porque a base é Jesus. E Jesus chega e vai dizer lá no livro de Mateus, que ele vai falar sobre a parábola do homem que carregou a sua casa. Um foi sobre a areia, um foi sobre as águas, e o outro foi sobre a rocha. E o único que ficou firme foi sobre a rocha. Porque a rocha simboliza Jesus. A coisa é tão grave quando a rocha é falando de Jesus, que muitos dizem que Moisés não entrou na terra prometida por causa disso, por causa daquilo, nada disso. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel sente sede, Deus fala: Moisés, bate na rocha. Moisés vai lá e pega a vara, bate na rocha, e a rocha dá água. Com o passar do tempo, o povo vai sentir sede, e Deus fala para Moisés: Moisés, agora não é hora de bater na rocha, agora é de tocar na rocha. Mas Moisés estava tão com a cabeça cheia do povo perturbando ele, ele vai e bate na rocha. A rocha ali simbolizava Jesus. E quantas vezes Jesus morreu? Quantas vezes Jesus morreu? Uma só. Então por isso que a primeira Jesus falou com Moisés: bate na rocha, simbolizando Jesus. Jesus morreu. Depois Deus falou com ele: quer água, meu filho? Agora toca. E ele bate na rocha. Por causa disso que Moisés entrou na terra prometida. Porque Jesus, ele é a base. Agora venha comigo. Jesus aqui vai trazer outra revelação desse versículo. Vai dizer: edificarei a minha. Jesus vai edificar a igreja em cima dele, porque ele é a base. Porque a base ninguém toca. Só que tem um porém. Aí ele vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí agora vem: o que significa prevalecer? Porque às vezes a gente usa esse versículo querendo nos blindar. Nada vai acontecer. O inimigo não vem contra mim. Não. Não é isso não. As portas do inferno, a Bíblia está dizendo que não prevalecerão. O que é que Jesus está dizendo? Ainda que o inferno se levante, ainda que o inimigo venha tocar, ainda que o inimigo venha se levantar, ele não vai prevalecer, porque um caminho ele entrou por 7, ele vai sair. É isso que Jesus está falando. Agora vamos lá. Jesus é a base. E ele está dizendo que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E a igreja é formada por quem? A igreja é formada por quem? Famílias. A igreja é formada por famílias. Só há 2 pontos que o inimigo consegue entrar para destruir a igreja. Só tem 2 coisas que o inimigo consegue entrar para destruir a igreja. As outras formas que ele pode usar aí, calúnia, defamação, disse-me-disse, fofoca, macumba, feitiço, tá? Seja lá o que for, ele pode vir, ele pode causar até um dano, mas acabar não. Mas existem 2 coisas que, se ele atingir, ele destrói a igreja. Primeiro está ali, família. A igreja é constituída por família. Se ele destruir a família, acaba a igreja. Porque é uma luta hoje nos partidos políticos para poder mudar a história da família. Porque até lá fora ele sabe que se mexer na família, ele destrói.
destrói a igreja. E a igreja é contra todos, contra aqueles que não pregam a verdade. Por isso que o inimigo quer destruir a família. Por isso que quer mudar muitas das coisas. Que muitas coisas não precisa nem falar que você sabe. E se a gente falar, você é até censurado. Ou quer prender a gente. Mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Vai ter que falar e coisa acabou. Se ele destruir a família, ele vai destruir a igreja. Só há duas formas de paralisar a igreja. A primeira é destruir na família. Por isso que Satanás tem lutado. Por isso que Satanás tem lutado para poder destruir. Para poder estar tirando os conceitos da família, os princípios da família que nós bem sabemos. E que nós sabemos, qualquer um pode ler no livro de Atos capítulo 2, que quando Deus vê que há um povo, há um partido político, há pessoas que se levantam para destruir a família, a Bíblia diz no livro de Atos que Deus os entregou às suas próprias paixões para que um se vá se gladiando um contra o outro. Deus fez isso aqui, ó. E eu vou orar? Puxa, aonde? Deus vira as costas e eu vou orar? Porque se ele destruir a família, ele consegue destruir a igreja. E às vezes nós, como cristãos, a gente não fica atento às coisas que acontecem. Não fica atento. Não fica atento. Jesus, eu estou aqui me segurando por causa dessa live. Essa live tem aqui para a gente falar muita coisa. Se destruir a família, tem coisa que eu não posso falar. Não. Se destruir a família, ele vai construir, vai destruir a igreja. Qual é o outro artifício que ele usa para destruir a igreja? Bota aí, meu querido. Louvado seja Deus. A outra parte que ele usa para destruir a igreja está lá em Mateus capítulo 26, 31. Primeiro a família. Se ele destruir a família, destrói a igreja. Aqui, então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Só tem duas formas de destruir a igreja: ou acaba com a família, ou fere o pastor. Se ferir o pastor, acabou a igreja. Por quê? Levanta a líder que vê lá na carochinha de tudo que é canto, dizendo que foi levantado por Deus, e aí todo mundo recebe revelação, é isso, aquilo, aquele negócio todo. É uma coisa que eu falei com uma pastora essa semana, conversando sobre esse templo lá em cima. Eu falei, há uma dificuldade tremenda de colocar o telhado lá em cima. Aí a gente vê muitos de fora que chegam, que também não tem obrigação nenhuma de ajudar e de dar uma força. Mas depois que o telhado estiver lá em cima, aí aparece levita para querer cantar, aparece pregador, aparece gente para fazer campanha. Porque Deus me mandou vir uma campanha aqui, nós vamos fazer e abençoar. Porque Deus me deu uma palavra dos céus para a igreja. Aí eu pergunto, a direção está com o líder da igreja ou está com você que veio de fora? Só tem duas formas de destruir a igreja: ou o diabo destrói a família, ou ele toca no líder. Por isso que a igreja tem que estar unida com o seu líder. Dê o que doer, vê o que vier. Ou juntos somos mais fortes, ou separamos e enfraquecemos e o diabo prevalece. Não tem outra saída. A Bíblia diz que não pode um reino subsistir contra o outro. Não pode de jeito nenhum. Então, se nós nos unirmos e nós tivermos base e estrutura, que é Jesus, e tivermos alicerçado nela, o diabo não vai prevalecer. Ele vai colocar seu sapatinho de lã, ele vai disfarçar, ele vai entrar cheiroso, bonito, ele vai querer com suas conversinhas bonitas, mas a Bíblia diz no livro de Daniel que há um Deus que revela o oculto escondido, e diante dele nada fica patente aos seus olhos. Queridos, nós precisamos ter paz. Essa semana passada eu estava em casa, aí veio um dos TJ, Testemunho de Jeová, chegou lá na minha casa, na casa que eu morava no anterior, na Silva Jardim, me parou. Aí eu atendi ele, e ele começou a conversar comigo. E você sabe que esse povo, eles acreditam que quando a pessoa morre, é o fim da existência. Claro, se eu acredito que quando a pessoa morre é o fim da existência, então não existe nem céu e nem inferno.
Nem Deus, nem diabo. Acabou a existência. E aí eu deixei ele falar. Pegou os seus livros, pegou a Bíblia, começou a mostrar outros livros que não tinha na Bíblia, e aí ele começou a falar e eu aqui ouvindo. Estou com tempo, pode falar. Quando ele terminou, falei, eu posso falar agora? Aí ele falou, pode. O senhor me dá a sua Bíblia? Porque assim, se ele me trouxe uma revelação dentro da Bíblia dele, eu não vou pegar a minha, eu vou pegar a dele. Porque a diferença da nossa Bíblia para as outras religiões, para eu não estar aqui citando um bocado, é a mesma Bíblia. A única diferença é que uns tempos atrás existiam livros, que esses livros eram livros de autoajuda. Então a Igreja Católica achou por bem pegar esses livros e colocar dentro da Bíblia os 7 livros. Entendeu? Chamado livro apócrifos, que é Macabeus 1, Macabeus 2, Judite, Sabedoria e por aí vai. Aí ele pegou a Bíblia dele e quis me mostrar. Eu falei, me dê agora a sua Bíblia, por gentileza, que eu quero lhe mostrar. E aí eu abri a Bíblia lá e mostrei para ele. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Após a morte, segue-se o juízo final. Como é que quando o cara morre, acabou toda a existência? O Apocalipse diz que o lago do fogo está preparado para o diabo e seus seguidores. Como é que acabou a existência? Aí quando eu terminei de mostrar vários versículos a ele, aí o inimigo acho que ficou satisfeito. Aí agora ele foi ver se eu tinha base. Sabe o que ele me perguntou? Falei até que o Diácono Jordão um dia desse ele estava lá. Ele perguntou assim para mim, meu amigo, qual é a base da sua fé? O que você responderia? Ele tem a fé dele, a forma que ele acredita. Eu tenho a minha. Ele tem a base dele. Eu tenho a minha. Aí ele me perguntou, qual é a base da sua fé? Eu falei, me dê sua Bíblia de novo. Abri a Bíblia, eu falei, a minha base você vai ler, eu não vou ler não. E eu abri a Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Aqui está a base da minha fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a base da minha fé. Ele me agradeceu, esqueceu de fazer o convite, foi no salão e foi-se embora. Nem convite teve mais. Efésios capítulo 4, versículo 14. Sabe o que acontece com um crente que não tem base? Veja aqui o que acontece. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam veldulosamente. O apóstolo Paulo não está falando isso, não está falando no mundo lá fora não. Ele está falando dentro da igreja. Lá na frente Paulo vai chegar para a igreja, não é para o mundo, e vai dizer, nos últimos dias se levantarão homens presunçosos, avarentos, amantes de si mesmo. E aí ele vai dar uma lista de tudo que é ruim. Aonde que vai aparecer? Dentro da igreja. Não é lá fora não. E se você não tiver uma base fortalecida, você vai ser levado por vento de doutrina. Não vou dizer o nome porque essa live pode levar para outros ventos aí. Mas lá em feira tem uma levita que é uma bênção. Já toquei com ela, já cantei com ela. A mulher do reteté. Deus usava hoje aqui em profecia, o negócio pegava. E eu já gostava quando tinha uns louvor na igreja do pastor Rogério. E ela me chamava, vem cá meu irmão. Eu falei, agora mesmo. E a coisa descia. Quando foi semana passada, recebi uma notícia que a tia dela é macumbeira. Ela largou o evangelho e disse, agora encontrou algo diferente que saciasse a sua alma. Cantava, pulava, profetizava, era bênção na vida dos outros, mas não tinha base. Não tem. Não tem. E o crente precisa dessa base. Porque a base é Jesus. Ele é a fonte de água viva. E se você não tiver base, você fica assim levado. Você fica assim levado. Você entendeu? Você fica sendo levado. E eu vou te dizer, isso aqui eu vou falar, chegue lá onde quiser, já cansei disso. Eu estava trabalhando em algo que não estava fazendo bem para o meu coração. Eu estava trabalhando na política.
sendo assessor. Assessor fazia de tudo. Era assessor, era dirigir, era marca digital, era tudo. E aquilo entristecia minha alma, porque eu, como cristão, eu tinha que subir com ele para estar no meio dos paredões da vida, porque eu tinha que fazer o trabalho. Eu fui para um povoado aí, que eu não quero nem lembrar o nome. Cheguei lá, rolou uma comida, um monte de gente dançando, coisa profana, uma coisa terrível. E me deu aquela coisa dentro de mim de entrar dentro da casa, pedir um copo de água. Eu falei, eu vou meter a mão, orar e vou beber, não vou ficar com sede. E eu entrei dentro da casa. Quando eu cheguei lá, eu vi a mulher falando assim: olha, o terreiro de Laela aqui, eu vou consultar não sei quem. Se ele disser que tu ganha, tu ganha. Se disser que tu ganha, tu não ganha. Eu falei, olha menino, onde é que eu estou? E aí eu comecei, irmão, fui para cada lugar terrível. Um dia eu saí daqui 6 horas da manhã para chegar 10 horas da manhã em um compromisso para a gente ir para a Vazinha. Pergunte a pastor, chegamos aqui 19 horas. Corremos o 4 cantos das macumbarias ainda desses interiores aí. Também não deu ousadia. Fui com minha roupa, cheguei aqui 19 horas, a pastora estava sentada com o diácono ali, ó. Eu falei, vamos! Ele olhou para mim e falou assim, vamos! Eu falei, então vamos. Também não deu ousadia, eu vou. Peguei o carro de noite aqui e a gente foi. Olha só como é a coisa. Eu falei, o inimigo está querendo minar minha base. Tinha 3 crentes que entrou comigo para trabalhar. Fomos para o aniversário, não vou dar nomes porque o negócio está feio. Fomos para o aniversário e cá esses 3 crentes. Aí veio a mulher, botou 4 cervejas Heineken. Eu olhei para ela e falei assim, falei, eu não bebo não, minha querida. Ela, tu não é crente? Eu falei, sou. É sem álcool. Eu falei, mas eu não bebo. Ela, mas os seus colegas de igreja bebem. E aí os caras bebendo. Olha só, e aí os caras bebendo. Depois o cara estava sentado tocando violão lá, MPB. E eu aqui, Senhor, patrulhamento, meu coração, minha vida. E a música rolando lá, porque a música é altaíva, ela entra dentro de você. E aí vai. Quando eu estou lá, aí vem um cara, chama um dos crentes. Eu quero chamar fulano de tal, para dar uma palhinha aqui no microfone. Aí o cara foi, pegou o microfone e cantou. Eu falei, rapaz, está estreitando. Aí eu falei, o inimigo não vai minar minha base não. Eu vou fazer algo. E a pastora, ela dessa vez não está aqui, que está de testemunho. Eu saí daqui no culto de domingo e falei assim, Senhor, não vou falar com minha esposa, não vou falar com a pastora, não vou falar com ninguém. Eu vou fazer 5 dias de consagração. Eu só vou comer pão seco e água. Mas se é para eu ficar nesse trabalho, o Senhor vai deixar. Se não for, o Senhor vai tirar. Comecei segunda-feira. Aí tá minha menina, pai, não vai comer isso não, fica na sua, deixa eu aqui. E eu ali, que eu não podia falar. E eu fazendo a consagração. Comecei na segunda. Quando foi na terça, o telefone toca. Ei, não sei porquê, mas você está despedido. Isso foi na terça. Você parou a consagração? Eu não. Continuei, que era 5 dias. Quando chega no último dia da consagração, a pastora me liga. Ô filho, você está fazendo o quê? Eu estava aqui orando. Ela, para de orar aí, vamos para o monte. Eu falei, bora. Falei, olha, último dia da consagração, eu vou subir o monte. Quando eu subo no monte, está lá Deus no mover, usando a pastora Ana, usando o pessoal lá. E eu aqui, né, já reclamando com Jesus. Quer dizer que eu estou 5 dias jejuando, consagrando, você não vai falar nada. Vou descer mesmo, como diz o baiano, de bico seco. Quando eu estou, termino de falar, Deus toma a pastora. Ei! Parente não vai entender. Família vai reclamar. Pessoas vão se levantar. Muitos vão dizer que você está louco. Agora aguenta firme, porque tudo isso é por causa da obra que eu tenho na sua vida. Aí eu virei para a pastora e falei assim, agora eu posso falar para a senhora, eu estou em uma consagração. Quando nós descemos o monte, a pastora Ana encontrou um outro pastor que estava lá. Nós fizemos um ciclo e veio a pastora Ana. Vamos aproveitar, vamos orar. Meu Deus. Quando eu já tinha minha confirmação, eu já estava feliz. Eu já estava feliz, satisfeito com isso. Quando eu desço, o homem vai pisar na roda por aí e olha para mim assim, ei, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E virou para mim e falou assim, tá doendo, né? Tá muito doendo, mas aguenta firme por causa da minha obra que eu tenho na tua vida. E sabe que quando
quando Deus usou a pastora a primeira vez, ela falou assim: ei, tá doendo, né? E quando ele começou a profetizar lá embaixo, ele começou do mesmo jeito que Deus usou a pastora: ei, tá doendo, né? Porque a dor estava grande. Então eu comecei a ver que Deus estava me levando para ser fortalecido em cima da base. Porque eu vou te dizer, trabalhei 8 anos na política. E eu peço a Deus que nunca me traga para lá de volta. Foram os piores dias da minha vida. Eu vi muita coisa, muitas pessoas que tinham suas bases firmadas e foram estremecidas por causa de política. Eu não vou dar nome, mas eu vi pessoas, líderes espirituais, que no tempo quando estava aquela briga besta de crente, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou de Jesus. E meu voto é secreto. E quando o povo estava lá, aquela briga de vários líderes espirituais, eu sou contra não sei o quê, eu sou contra o aborto, eu sou contra isso, eu sou contra o fechamento de igreja, eu sou contra isso, contra tanta coisa. Aí quando o partido PSD, que é um partido a favor de muitas coisas, que é a favor de muitas coisas do crente, veio para cá, muitos líderes que estavam se posicionando, dizendo que era contra a esquerda, um bocado de coisa, para não perder a mamata, que a verdade é essa, pegou o adesivo do PSD, ó, no peito. E eu conheci a todos, passei olhando, ué, estava contra, e agora você fala disso aqui? Falei, rapaz, a base já minou. E isso Satanás ele vai fazer. Nós temos que fortalecer a base, os princípios, porque a igreja é constituída por família. Se ele destruir a família, ele consegue destruir a igreja. Doe quem doer. Acontece o que acontecer, nós temos que estar firmados na base. O problema é que tem muitos crentes achando, para ver, quem é o Deus de todas as coisas? É o Deus da política ou o Deus de Israel? Quem é que abre as portas? Quem é que fecha? Quem é da vida? Quem é que é da mata? Quem é que vai morrer? Quem é que vai ressuscitar? Quem é que põe enfermidade? Quem é que cura? Aleluia! E eu vou te dizer, estou sem trabalhar, mas nunca faltou pão. Aleluia! E vou te dizer uma coisa, e tem momentos que eu tenho comida até melhor do que quando eu ganhava lá. Precisamos fortalecer a nossa base. Jesus, ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E a igreja é formada por... Por isso que toda vez que tiver um problema dentro da sua casa, você tem que pensar de tal forma: se eu não resolver, eu estou destruindo a igreja. Toda vez que você vem com um problema e não conserta, onde você não se ajeita, não se alinha com a sua família, você está destruindo uma parte da igreja. Porque a sua família compõe a igreja. Agora vamos lá para Ruth capítulo 1, senão a gente não vai sair daqui hoje. E o que acontece? Aqui no capítulo que nós lemos, nós vemos uma forma que o inimigo usa para poder minar a base. Sabe como é? Conflitos familiares. E conflito familiar é uma coisa que a gente vive todo o dia. Todo dia a gente vive um conflito. E se a gente não resolver, a gente vai minando a base. Capítulo 1, versículo 1, que a Bíblia diz: nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Pronto, olha que coisa linda. Elimeleque tinha sua esposa e eles moravam na terra de Belém. Belém era considerada como a terra do pão, o lugar da bênção, o lugar que Deus se manifestava. Mas por conta de uma prova, de uma dificuldade, a Bíblia diz que ele sai de Belém e vai para as terras de Moabe. Parece que não tem nada a ver, mas quando você vai entender o contexto, Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus, e os moabitas que viviam ali eram inimigos de Israel. Então no momento da prova, ela sai de perto dos irmãos só por causa de uma lutinha e vai se comunicar com os amaldiçoados, que são inimigos do próprio povo dela.
E aqui entra a primeira coisa que acaba com a família. Sabe o que é? Atitudes erradas. Eles entenderam que eles tinham que salvar a família. As coisas estão apertadas. Se em Belém não tem pão, eu vou descer para Moabe. E o que significa isso? Não importa quem está em Moabe. Não importa quem é o povo. Eu quero alimentar a minha família. Não importa com quem eu estou me misturando. Eu quero alimentar a minha família. Não importa o lugar, se é da bênção ou da maldição. Eu preciso manter minha posição. E eles não queriam nem saber o que estava acontecendo com os outros. Ele queria saber de se livrar. E eles vão descer para Moabe, tomando decisões erradas. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem decisões que parecem propaganda de sandália de roupa quando está acabando. Você vê aquela propaganda de roupa, fala assim: ei, apenas essas unidades. Compre logo, de R$ 49,99 por R$ 16,99. Aí aquilo vai mexendo com o seu ego, você vai lá e compra. A mesma coisa na hora de tomar decisão. Tome cuidado. Eu já quebrei muito minha cara. Eu já quebrei 6 empresas por decisões erradas. E eu entrei na empresa com a bênção de Deus, com uma promessa. A coisa fluía. Sabe o que é que eu fazia? Com os meus olhos cegos, tomava a decisão de fazer aliança. E Deus não queria eu fazer aliança. E toda vez que eu fazia aliança, a empresa fechava. Aí eu saía de uma empresa quebrada, começava do zero, levantava de novo, o negócio prosperava. Lá na frente, Satanás mandava um outro. E aí vinha fazer aliança, eu fazia, a empresa quebrava. Pergunta minha esposa aí, quantas mágoas, quantas marcas já ficou nela por conta disso. Decisões erradas. Quando você for tomar uma decisão que alguém fica assim: ei, decida logo. Você tem que fazer hoje. Olhe, se você não se decidir, o negócio não vai dar para você. Não vai ficar bom, toma a nossa decisão. Olha, veja logo aí. Olha, daqui a 5 minutos eu mando um zap para ver se você resolve. Caia fora. Decisão que você não tem o direito de pensar e nem de orar, você vai cair em ruína. Eu lhe digo por conta própria. Estou falando de uma pessoa que quebrou 6 empresas. Se você tomar uma decisão no calor das suas emoções, você vai levar consequências bonitas. Foi o que aconteceu com esse povo aqui, ó. Saiu da terra de Belém e foi para as terras de Moabe, porque a terra ficou seca e havia fome. E a gente não pode tomar decisão no calor das emoções, nem quando a mulher liga, nem quando o homem liga. Quando a mulher liga: irmão, vamos comprar aqui, ali, está na promoção. Espera aí que eu quero fazer o cálculo do cartão para ver se a gente vai ficar apertado. Não, mas é uma prestação pequenininha. Aí você no calor das emoções fala assim: compra. Aí quando o dinheiro sobra 300 para pagar o cartão, chega lá, tem 380. Aí pensa: não, mas é só R$80, fica para a próxima fatura. Mas o juro dos 80 vem destruindo tudo. Nunca tome decisão se você não tiver tempo de orar ou de pensar. Se você tomar decisão no calor das emoções, a consequência vai vir. E não vem coisa boa, não. Tem gente aí que está preso porque no calor das suas emoções você tomou a decisão, liberou a palavra, está preso agora pela palavra. Não pode mais voltar atrás. Aí agora você paga uma multa no físico ou paga uma multa no reino espiritual para poder sair dela. Está preso. E cuidado. E cuidado, porque Jesus pode voltar e encontrar dentro da prisão e deixar lá. Pais e mães tomando decisões sem consultar a Deus antes. Seja lá o que for, precisa consultar. Sabe por quê? Vá para o versículo 2. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram por Belém. Outra decisão errada: colocaram o nome nos seus filhos sem antes nem consultar a Deus e nem saber o significado do seu nome. Você sabe o que significa o nome Malom e Quilion? Malom significa aquele que já está adoentado, enfraquecido. Quilion significa aquele que se encontra falha e já está sentenciado. Agora pense comigo. Ela coloca o nome dos filhos sem nem pensar, sem nem ver qual o significado.
mas nada atingia ela, porque ela estava em Belém, no lugar da proteção de Deus, no lugar da bênção. Aí quando eles descem para Moabe, o nome que ele dá aos filhos dela, aí agora o diabo tem a legalidade de agir. E a Bíblia vai dizer que eles vão se casar com mulheres moabitas, e aquela mãe perde seus 2 filhos. Decisões precipitadas vão desencadeando consequências. E ela perde o seu filho. Quando ela perde o seu filho, mais para frente, a Bíblia diz que também ela vai perder o seu marido. E aí ela fica sozinha, por causa de uma decisão precipitada. Ai, moça, mas a Bíblia diz que a mulher seja submissa ao seu marido. Tá bom. Você está certíssima. Você tem que ser submissa até onde não vai comprometer a sua salvação, sua vida com Deus. Esse negócio de que meu marido bebe, eu tenho que pular com ele. Ah, é? Minando a sua base? Meu marido vai pro show, vai pra festa, eu vou vindo sentadinha ali, ó. Não faço nada, Deus sabe. Fica lá, né? Ele sabe, mas não entende. É. Essa mulher desceu junto com seu marido, e eles perderam os 2 filhos, porque comungaram com pessoas de outros povos, pessoas amaldiçoadas por Deus. Como é que o povo sai da terra da bênção e vai pedir ajuda aos próprios inimigos? Pessoas que não querem o seu bem, se aliar, porque para ele o que importa é salvar a família. É salvar a família, 2 filhos morrem e depois o marido. Cadê a família que desceu para Moabe para se salvar? Cadê a família que se juntou com os inimigos para se salvar? Cadê? Acabou. A família se acabou. E observe o que acontece. Aqui no versículo de número 8, olha o que a Bíblia vai dizer. Disse Noemi: ide, voltai cada um à casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada um em casa de seu marido. E beijou-a, ela porém chorou, elas porém choraram em alta voz. Queridos, observe agora. Nós temos uma mulher que conhece a Deus, está no lugar da bênção, e sai da bênção para pedir socorro no lugar da maldição. Primeira decisão. Agora vamos ver o que acontece com quem está dentro da maldição que faz. Essa mulher Noemi, ela olha para as suas 2 noras e fala assim: ei, eu não posso ter nascido. Você vai ficar aqui comigo? E ainda que eu tivesse filho dentro do meu ventre, vocês vão esperar meus filhos crescer para poder casar? Vão se abaster? Aí a Bíblia diz que a dor da partida é grande, porque havia uma conexão entre elas. Elas 2 começam a chorar. Só que eu quero te dizer uma coisa: choro não muda a vida de ninguém. O choro também não abala o coração de Deus. Deus enxuga suas lágrimas? Sim. Deus vê seu sofrimento e colhe suas lágrimas? Sim. Mas você sabe o que é que move o coração de Deus? As decisões que você toma. Não adianta. Deus não vai mudar algo na sua vida só por causa de um choro. O choro é um mecanismo que tem dentro do crente para ele desabafar. É tanto que quando Deus passa para ver o crente, quando o anjo da vitória passa, ele olha como está o estado emocional de cada um. Ele olha para aqui assim: epa, essa daqui está alegre hoje, toma, receba a vitória. Epa, essa daqui também está, epa, a daqui está meio chorando, deixa ela chorar um pouquinho, não precisa de vitória não. É assim que a coisa acontece no reino espiritual. É como você está, porque a Bíblia diz que tudo é conforme você crê. E se você não crê, está lá chorando, murmurando, reclamando, não está no receber vitória. Você está precisando de consolo, de afeto, de carinho, de um abraço, não de vitória. Isso. Aí vem o Espírito Santo consolar, para depois você estiver preparado para receber a vitória. Porque o choro não muda a vida do crente. O que muda é as atitudes. Agora depende da atitude que você vai tomar. Ou vai sair de Belém porque acha que a prova está difícil e vai pedir socorro lá em Moabe, ou você vai permanecer em Belém esperando o momento certo
Sabe o que foi que aconteceu? Noemi, depois que perde o filho, perde o marido, aí acontece, a Bíblia vai dizer, Noemi ouviu falar que em Belém voltou a dar pão. Agora, perceba isso comigo. Peraí, vamos pensar comigo. Se eu estou aqui em Belém, desci para os campos de Moabe, para eu ouvir falar, lá em Belém, ó, já deu pão há muitos anos, até a notícia vir, chegar a Moabe, o povo já está lá saciado há muito tempo. E tem gente saindo de Belém para os campos de Moabe, perdendo tudo e vai continuar perdendo se não voltar de ligeiro para Belém. Porque Noemi é uma fase que ia passar. Você sabia que as provas na nossa vida, ela tem qualidade? Você sabia que a luta, a tribulação na sua vida tem pontos qualitativos? A gente só vê a prova como, a prova é coisa ruim, a prova não presta, a prova é isso, ou prova amarrada, e não sei o que. Não, a prova tem qualidades. A Bíblia vai dizer da tribulação. Olha que qualidade linda da tribulação na vida do crente. A Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Aí a paciência vai produzir esperança. Aí depois Paulo vai dizer assim, para aí, eu vou lhe dar mais 2 conceitos da tribulação na sua vida, para nunca mais tu dizer que essa tribulação é ruim. Paulo vai dizer, ó, a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o que há de vir. A sua tribulação, segundo a Bíblia, ela é leve. O que é leve? Não é para te matar, não é pesado. E é momentânea. Ela vai passar. Agora, se tua tribulação está pesada e ainda não passou, tem alguma decisão que está tomando aí que está errada. Decisão errada. Eu mesmo vim numa tribulação de 18 anos. Mas a Bíblia me diz que minha tribulação é leve e momentânea. E por que está pesada? E por que não passou? Decisões erradas. Decisões erradas que eu fiz e depois eu vim me atentar depois de 18 anos em relação às empresas. Então a tribulação, ela veio para ajudar o crente a se fortalecer. E Noemi ouve falar que lá em Belém voltou a dar pão. Permaneça, querido, em Belém. Não desça para Moabe. Voltará tudo como era antes. Deus trará a bênção. Aí a Bíblia diz que quando ela olha para suas 2 noras assim, vamos embora, que eu vou voltar para Belém. A Bíblia diz que Orfa vai lá. Olha, isso lembra o que é você? Orfa vai lá, chora, beija e cai fora. Você lembra o que é desse beijinho? Jesus também recebeu um beijinho desse. Jesus também recebeu um beijinho desse. Chorou, olha só. Ela estava no lugar da maldição, no lugar que Deus havia amaldiçoado. Aí depois assim, vai minha filha, vamos caramba pro seu canto. Aí a menina chora, expressa seu sentimento, dá um beijinho e volta para a maldição. Aí já outra, ela fala assim, não, eu vou ficar contigo. Ela, como é esse negócio aqui? Olha, para onde tu fores, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Onde vai sair do lugar da maldição e agora cai para dentro da bênção, sem nem ser alguém de Israel. Sabe por quê? Quando Deus quer abençoar a vida do homem, Ele não está olhando se você é branco, se é preto, se é pequeno, se é grande, se é pobre, se é rico. Ele está olhando a sua decisão. É a sua decisão. Se você se posicionar, Deus, Ele vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Ah, emoção, mas eu tomei decisões erradas na minha vida. Passou. Acabou. Você vai chorar, não vai trazer de volta o que você perdeu. Você não vai trazer de volta aquilo que se passou. As consequências que estão na sua vida por causa das decisões erradas, não tem como tirar. A gente vai ter que passar ela muitinho, bonitinho, até acabar o tempo da consequência e a gente está no caminho da bênção. Não vai. Mas há um momento agora de a gente se retratar. E quando Deus vê que o crente ele vai se retratar, tomar uma decisão com Ele, aí Deus fala assim, agora eu vou começar a abrir as portas. Aí ele vem lá no Isaías, como diz o capítulo 55, eu vou adiante de ti, tirarei os caminhos tortuosos e te abençoarei. Só que quando eu vejo que Deus vai abençoar o crente, é algo diferente.
A Bíblia diz que Ele abre o seu bom tesouro. Queridos, tem coisas na nossa vida que a gente está orando, a gente está buscando, jejuando, subindo um monte, pedindo a Deus, ora, mas aqui toma decisões só erradas. As nossas decisões não condizem com a nossa oração. É por isso que a coisa não acontece. Se você vai para o monte orar e diz, Senhor, a partir de hoje eu vou calar a boca, e tu fala, orou, mas a sua decisão não condiz com a sua oração. Senhor, eu vou entregar na tua mão. Se vier acontecer isso, eu vou ficar posicionado. Aí a coisa aperta dali, aperta daqui. Não, Senhor, me deixa na tua mão aí, está demorando demais, eu vou ter que fazer, tomar uma decisão. As suas decisões não condizem com a sua oração. E é por isso que as famílias têm sido destruídas. Aí a gente fica observando. Noemi desce para Moab, se junta com o povo amaldiçoado e depois perde os filhos. Aí quando Noemi volta para Belém, aí o povo fala assim: ei, não é aquela Noemi? Mas por que o povo falou isso? Porque quando Noemi saiu, ela e mais 3. Foram 4 pessoas. De repente, de 4, Noemi volta com 2. Que Deus foi misericordioso, que ela podia voltar sozinha. Voltou com 2. Aí o povo assim, peraí, saiu 4, voltou 2. Não é esta Noemi? Sabe o que acontece com nossas decisões erradas? As pessoas vão olhar e vão falar: não é fulano de tal, que era assim, tinha uma empresa assim, fazia assim, estava todos os dias no culto assim, fazia aquilo, está tudo metralhado, acabado ali agora. Porque Noemi, querido, ela dentro da cidade dela tinha uma família renomada, tinha um nome a zelar. E depois eles, não é esta Noemi? Aí depois ela ainda vai botar a culpa em Deus. Aí ela fala: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque com águas amargas tem me dado Todo-Poderoso. Espera aí, ela toma a decisão de descer para Moab e depois vai dizer que Deus derramou águas amargas sobre ela. A síndrome do Adão, a mulher que tu me deste. Você entendeu, queridos? Ainda tem esse problema que a gente toma a decisão errada e depois na hora de reconhecer, diz: não, o Todo-Poderoso veio sobre mim, derramou sua mão e agora eu estou passando pelo que eu estou passando. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Essa semana, desde quando eu cheguei aqui em Alagoinhas, eu estou ouvindo, eu me bato com algumas pessoas já para a gente encerrar, e elas usam a seguinte frase. Eu já não aguentei mais, essa semana eu tive que rebater uma pessoa que não está aguentando mais ouvir essa frase. Ela fala assim: se tiver tudo bem na vida do crente, se o crente estiver comendo, se o crente estiver com a empresa boa, se o crente estiver com a família bem, tiver tudo bom na sua casa, tem alguma coisa de errado. Agora me diga, aonde que está escrito isso? Quer dizer que você tem que viver uma vida de miséria, brincando dentro de casa com seu marido, com sua esposa, brincando com seus filhos, andando de pé, nem de bicicleta é, andando de pé, comendo mal, para todo mundo saber que tem um Deus na sua vida? Olha que frase do demônio. Eu falei: minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus se revela na sua vida pela miséria, que a miséria permaneça na sua vida, para tudo é Deus. Agora na minha vida eu quero abundância, para que todos saibam que Deus é fiel. Que negócio, meu irmão. Você está bem, quer dizer que você não pode estar bem com sua esposa, não, né? Que Deus não está no negócio, tem algo errado. Você não pode ter comunhão com sua esposa e com seu esposo, porque tem algo de errado. Os seus filhos não podem fazer uma faculdade bem, passar pelo lugar cantando, adorando. Tem algo de errado. O irmão estava andando, cadê já falar, mas não está aqui não. O irmão estava andando de Fiat Uno e hoje está andando de irmão José, está andando de Prisma. Tem algo de errado, o irmão trocou de carro. Deus não está nesse negócio. Irmão. A irmã botava
A irmã botava, a irmã tinha 3 vestidos, tinha que vestir um dia sim, um outro não, para ir mudando as coisas, para ninguém ver. Aí quando começa a ter uns vestidos abençoados, coisa diferente, tá no mistério, rodeia, tem alguma coisa de errado. A irmã está vestindo muita roupa não. Onde é que está esse Deus? Pera aí, irmão, pode parar com isso. Satanás está querendo infiltrar, ó, quebrar a base. Você tem que viver em abundância, novidade de vida, coisas novas, coisas boas. Quem quer ficar com seu espírito de miséria, ficar rodando dessa forma, fique. Agora fique assim, ó, lá para fora, porque aqui dentro a igreja é diferente. Não existe isso, irmão. E Satanás vem entrando e vem minando, e vem minando. E essa mulher aqui, ó, Ruth, ela vai e volta para casa. Sabe o que aconteceu com Noemi? Foi que Deus fez aquela decisão que ela tomou. A Bíblia diz que Noemi, ela tinha um parente chamado Boaz. E o cara era o empresário mais rico daquela época. Boaz, que não é besta. Viu Ruth bonitona aí? Ô gente, botou a mulher para trabalhar. Aí quando ele viu a mulher toda bonitona, eu falei, quem é aquela ali? Não, ali é parente de Noemi. Faz o seguinte, olha a estratégia de Boaz. Ela tinha que vir com a capanga nas costas, arrancando o milho, montando, enchia aquele peso. Ele falou, não, a partir de hoje vai fazer o seguinte, ela não vai colher, coloca um escravo aí, vai colocando o milho no caminho dela. Aí ela ia andando, assim, poxa, o milho aqui, poxa, o milho aqui. Não colhia nada. Olha a estratégia de Deus, que permanece no lugar da bênção. E aí quando ela foi, chegou lá, foi Boaz encantando, não pensa que não. Olha, ela casada com Boaz, o homem mais rico daquela época, o empresário mais forte que existia. Sabe por quê? Independente da luta, da prova, do que esteja acontecendo, Belém é o lugar que Deus se manifesta. Eu já disse isso uma vez e vou dizer de novo. Entenda como quiser, ache ruim que quiser. Eu não conheço muito a história dessa igreja porque eu vou fazer um ano ainda. Mas eu tenho sentido toda vez que eu piso nesse lugar que muitos que saíram de Belém vai voltar. Existe aqueles que saíram de Belém que era o projeto de Deus, não vai voltar não. Mas existe aqueles que estão dentro do projeto e vai voltar. Ou de um jeito ou de outro, vai voltar. E se não ouvir, Deus levanta os moabitas. E já começou. Quem é de Belém tem o DNA de Belém. Você pode até fazer a transfusão de sangue, mas Belém vai correr nas suas veias. Não tem para onde correr. Quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Se fizer a transfusão de sangue, perdeu o DNA, porque não é para estar em Belém. Mas não é. Sabe por que eu digo isso? Eu vou falar uma coisa aqui que a igreja vai entender. Lembre-se quem saiu de Belém. Lembre-se, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Lembre-se quem saiu de Belém. Agora lembre de uma coisa. Essa pessoa que saiu de Belém, quando você fala de Belém, você percebe o que nos olhos dela? Sabe por que isso? Quando o povo de Israel saiu de Jerusalém e os seus inimigos olhavam para ele e diziam: canta-nos os cânticos de Sião. E eles começaram a olhar para cá e sentir saudade de Jerusalém. Porque eles estavam dentro da Babilônia, só que Jerusalém estava dentro da alma deles. Eles não conseguiam esquecer de Jerusalém. E eles começaram a dizer: como cantamos o cântico do Senhor em terra estranha. Não conseguiam cantar o cântico estranho, o cântico do Senhor, porque estavam na terra estranha. E muitas pessoas não estão conseguindo mais ter felicidade porque saíram de Belém. É assim mesmo. Não estou pregando placa de igreja, mas Deus escolhe os seus para cada lugar. E se sair sem ser a voz dele, vai voltar. Ficar em Belém. Deus está preparando coisas novas para Belém.
dificuldade, Noemi saiu, e não faça como Noemi, que Noemi saiu e depois ficou lá, ó, só ouvindo que deu pão em Belém. Agora, quem ficar em Belém, vai ver o que é que Deus vai fazer. Ei, você sabe o que significa a palavra primícia para eu encerrar? A palavra primícia significa as primeiras coisas. Quem ficar em Belém vai participar das primícias, as primeiras coisas. Escute que dia é hoje que eu estou lhe falando isso. Deus vai fazer algo em Belém. Esse momento que nós estamos atravessando é o momento que Deus está provando o nosso coração para saber se a nossa atitude é permanecer com a Neemias. Desce aí que eu quero falar contigo, Neemias. Não, eu estou em Belém fazendo uma grande obra de maneira que eu não posso parar. Não posso. Olha para o seu irmão que vai para encerrar, senão a gente não para. Olha para o seu irmão. Diga assim para ele: permanece em Belém. Fala com força. Permaneça. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa hora. Soberano e eterno Deus, queremos neste momento, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor fez nessa noite, neste lugar. Quero apresentar neste momento o pessoal da live, Senhor, nossos internautas. Queremos mandar ali um abraço forte ao nosso pastor Rafael, os amados irmãos ali da igreja de São Paulo, o nosso povo ali também da igreja da Varzinha. Deus esteja abençoando a todos vocês que estiveram nessa noite nos acompanhando nas nossas redes sociais. Deus continue abençoando vocês poderosamente, dando uma semana abençoada de bênçãos e de vitórias, em nome de Jesus. Amém.